Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Julivan, sou supervisor de GD da Rede de Homens e eu convido os irmãos para nós dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 47, até o livro de Daniel, capítulo 2. Vamos acompanhar então, irmãos? Ezequiel 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, e ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão, para dar a vossos pais. Assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, ou Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer-Haticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer-Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte, e o termo do oriente, entre Aurã e Damasco, é Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis, este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas, da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate, ou Ramate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós,
e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Capítulo 48. Estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Etilon, vindo para Amate, a Zerenon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer, de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e de largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente, 10.000 de largura. E para o oriente, 10.000 de largura, e para o sul, 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhe será a santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque a santidade é o Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000 na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. E, desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E, quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção.
E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do Sul, o termo será desde Tamar até as águas, da contenda de Cádiz para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do Sul, 4.500 medidas, e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do Ocidente, 4.500 medidas e as suas três portas. A porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Agora finalizamos a leitura do livro de Ezequiel e damos continuidade no livro de Daniel, capítulo 1. Então, capítulo 1 do livro de Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que não são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias,
pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Perceba muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante que algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido,
e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vencendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus tem te dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos seus segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém, irmãos? Então a leitura de hoje é esta. Agradeço a todos os irmãos que ficaram conosco nesse momento e que acompanharam a leitura. E vou convidar os irmãos para que a gente possa orar junto e agradecer este momento. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, por este momento, Pai. Te louvamos por esta palavra, Senhor. Que o Senhor a tua palavra possa fazer morada, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. E que essa palavra, Senhor, penetre, Senhor, no mais fundo, Senhor, dos nossos corações, ó Pai, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Te pedimos que possamos estar cada vez mais na tua presença, Senhor, te buscando mais e mais, ó Pai, e possamos estar próximos de Ti, Senhor, cumprindo a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem, Senhor, e espera de nós, ó Pai. Nos capacita cada dia, Pai, e que possamos estar, Senhor, nesse dia na Tua presença, fazendo tudo aquilo que Te agrada, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.